Você acompanha agora a última parte da entrevista do presidente Lula ao Jornal da Record. Ele fala das eleições, claro, manda recado aos adversários e revela o que é que pretende fazer depois que deixar a presidência da República. A reportagem é de Adriana Araújo. Estamos de volta conversando com o presidente Lula, agora presidente, para falar de sucessão presidencial. Por força da lei eleitoral, as emissoras de TV não podem fazer perguntas e comentar sobre nenhum candidato. Eu vou me concentrar, então, nos fatos dessa sucessão, dessa campanha que envolvem o senhor. O senhor foi multado 6 vezes pela Justiça Eleitoral por propaganda irregular. O senhor admite que feriu a lei todas essas vezes? Tanto é que não admito que nós entramos com recurso em todas elas. Ganhamos algumas e perdemos outras. Por que a Justiça entende que o senhor desrespeita a lei? Veja, eu acho que a Justiça deve ter suas razões para entender que eu desrespeito a lei quando eu falo o nome de um candidato. E outro dia eu ocupei o próprio Congresso Nacional, que precisava definir melhor as regras do processo eleitoral, porque eu sei da responsabilidade que eu tenho como presidente da República e eu sei o exemplo que eu devo ser para a nação brasileira. Eu jamais iria fazer qualquer coisa para desrespeitar a lei. Ou seja, eu tenho tentado me portar dentro do limite daquilo que eu recebo orientação dos meus advogados, isso pode, isso não pode, sabe? E falar, e muitas vezes, mesmo aquilo que diz que eu posso, eu não posso. O Brasil está preparado para qualquer candidato que vença a eleição? Eu acho que o Brasil não corre risco. Mais um fato dessa eleição. A Receita Federal reconheceu que os dados fiscais do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge, foram acessados. O senhor pode se comprometer a esclarecer esse caso antes da votação, da eleição? Veja, primeiro quem tem que esclarecer é a Receita Federal. O senhor é o chefe do governo federal. Somente ela. A Receita Federal é intocável. Até para o presidente da República, a Receita Federal é tão intocável que se eu pedir a declaração do meu pior inimigo, a Receita precisa me denunciar. Presidente, preparado para abrir o coração para a nossa reta final da entrevista? Vamos para um bate-bola? O senhor que gosta de bate-bola. Então vamos lá. Qual foi a sua maior glória? Olha, eu acho que a minha maior glória não foi minha. Foi do povo brasileiro, sabe, ter tido confiança num torneiro mecânico que só tem o 4º ano primário, sabe, para ser presidente da República desse país. O seu maior erro? Devo ter errado muito. Por exemplo, no fim da reforma política que eu queria fazer, mas vou brigar para que o PT assuma a responsabilidade de fazê-la. Esse foi um erro? Não é que é um erro, é que não era obrigação do presidente da República, era obrigação dos partidos políticos e do Congresso Nacional. Eu mandei 2 propostas de reforma tributária, não foi votada, porque tem um inimigo oculto. Todo mundo concorda com os projetos. A proposta que o Guido Mantega levou para o Congresso Nacional, os empresários concordavam, os governadores concordavam, os deputados concordavam, os sindicatos concordavam. Quando chega no Congresso, ela não anda. Como é que vai ser o momento de dizer adeus? Então, deixa eu te contar uma coisa. Eu não penso em dizer adeus. Porque eu vou andar muito pelo Brasil. Eu tenho planos, eu vou voltar a viajar o Brasil inteiro. O senhor tem um plano, um sonho de voltar presidente em 2014 ou depois? Não tenho. Não tenho. Eu te falo de coração, porque qualquer coisa que eu falar, você vai dizer que não é verdade. Agora, também em política, a gente nunca pode dizer não, sabe? Nunca mais eu vou fazer isso. A gente nunca pode dizer. Eu, se tiver juízo e tiver os meus neurônios perfeitos, sabe? Eu me contentarei em ser um bom ex-presidente da República sem dar palpite na vida de quem está governando. No primeiro sábado de sol, sem a faixa de presidente, o que o senhor vai fazer como cidadão comum? Meu Deus do céu, eu ainda não pensei. Eu fico pensando o que vai ser da minha vida no dia 2 de janeiro de 2011, quando eu já estiver lá em São Bernardo, que levantar de manhã, não ter ninguém para xingar, não ter ninguém para mim ficar bravo, não ter ninguém para me pedir para fazer uma ligação para mim. Não tem mais os filhos em casa, porque todos estão morando fora de casa. Vai ficar eu e a Marisa olhando um para a cara do outro. E ela pergunta, e agora, Lulinha? E eu falo, e agora, Marisa? E o Lulinha vai responder como? Eu vou dizer, vamos